A pandemia, que parecia estar controlada há algumas semanas, vem tendo um novo formato. O retorno do aumento do número de casos e de internações de Covid-19 em Minas Gerais. A maior parte das regiões do estado já enfrenta esta situação. O dado é trazido no boletim desta semana da Unifal, Universidade Federal de Alfenas. O boletim Indicovid também chama a atenção para um leve aumento no número de óbitos e a preocupação com a nova variante que já chegou ao Brasil com 3 casos confirmados, a Ômicron. O país está à frente em contaminações confirmadas até mesmo dos Estados Unidos, que até o momento registrou apenas um caso da nova variante africana. Sobre esses assuntos eu converso agora com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que também é epidemiologista e trabalha na Unifal. Olá, professor. Olá, Nayara. Olá, quem nos acompanha. De fato, utilizando aquele critério da média móvel, né, já conhecida, das 14 regiões de Minas Gerais, há uma semana, 2 estavam com tendência de crescimento em novos casos, e agora foi para 8. Isso, poderia-se dizer, é uma oscilação. Então, por exemplo, Minas Gerais, ela, no todo, né, ela hoje está com uma tendência de estabilidade, há uma semana estava em queda, há uma semana atrás dessa semana de queda, estabilidade, na outra, né, queda, isso estava oscilando. Então, por si só, isso chamaria só a atenção do que a gente já tem notado, que nós estamos controlando a pandemia, mas num ritmo que nós chegamos aí a ficar um pouco lentos. O que preocupa agora é justamente observar essas oscilações, né, essa relativa lentidão no avanço do controle, num cenário em que nós temos aí a chegada, como você bem colocou, de uma nova variante de preocupação, que é a Ômicron. Essa nova variante, inclusive, já tinha um caso suspeito até a última terça-feira aqui em Minas Gerais. O estado já confirmou se realmente a pessoa que está aqui no estado em, inclusive, quarentena, está com a nova variante? Me parece que houve uma confirmação e era um caso de pessoa vacinada. Então, aí é importante a gente notar 2 coisas. Uma, que, né, mostrou que chega, né? Quando a gente trabalha com epidemiologia, virologia, esses agentes, né, que causam as doenças, especialmente vírus, não é uma questão de se vai chegar, mas quando chegou. E a outra observação é que, pela vacina, a princípio, né, nós podemos dizer sim que mesmo que haja uma pequena perda de proteção em relação a uma nova variante, a vacina ainda é muito efetiva em proteger contra um caso mais grave e internações. Quando nós nos falamos pela última vez em entrevista, falamos inclusive sobre muitos municípios que já tinham cancelado o carnaval. Na época eram 8 e agora já somam aí cerca de 50. Entre eles Santa Rita do Sapucaí, que recebe cerca de 20 mil pessoas num carnaval indoor. O que o senhor pode falar a respeito dos municípios adotarem essa medida de proteção à população, principalmente nesse momento em que a gente já tem o início da circulação da nova variante no país? Exatamente. Já era, mesmo antes, né, do conhecimento da nova variante Ômicron, medidas bastante responsáveis, né? Especialmente, como você caracterizou aí, né, quando são eventos indoor, são eventos fechados. E em ambientes, né, fechados, vamos até lembrar, num carnaval, você tem muito mais risco, até claro e compreensível, do que aquele carnaval de rua, que muitas prefeituras suspenderam, né, o seu carnaval oficial. Só que nós temos em questão agora, justamente, desde sempre, mas com a chegada de uma nova variante, que ainda vamos ver, né, próximas 2 semanas aí, qual que é o grau de gravidade dela, essa necessidade sim de repensar esses eventos, como o carnaval, que potencializa muito o contágio. Então nós, como a gente notou agora há pouco, estamos controlando, mas num ritmo mais lento. O ritmo da vacinação, até o Natal, ou 14 dias antes do Natal, que é o melhor que as pessoas tenhamos, entre as pessoas, a maior cobertura vacinal, porque depois de 14 dias da vacina, primeira ou segunda dose, você tem uma resposta, né, imunológica, nós não vamos estar no ritmo de vacinação atual, garantindo que nós vamos estar com 85%, que seria já em relação à Delta, um patamar ótimo, né, ou bom, para se proteger
de um repique de casos. Em relação ao sul de Minas, qual tem sido a situação contada pelo boletim de Covid, falando da realidade das variantes já existentes? Em internações, óbitos e também novos casos, a média móvel. Como é que é o quadro hoje? E aí, de novo, né? Se não fosse a Ômicron, a gente poderia dizer que estaria só oscilando. Em relação a essa tendência de novos casos aqui no sul de Minas Gerais, a região como um todo, essa semana, segunda-feira última, iniciou com uma tendência de estabilidade. Só que nas 3 segundas-feiras anteriores, a gente iniciou a semana com tendência de queda. Por que isso aconteceu? Porque na regional de Alfenas, todas as regionais estavam com tendência de queda. Na regional de Alfenas, houve passagem de queda para crescimento. E nas de Pouso Alegre e Varginha, para estabilidade, o que levou o sul de Minas como um todo para estabilidade. Voltamos a frisar. Não fosse essa nova ameaça, a gente poderia dizer, né, com um pouco mais de tranquilidade, que poderia estar oscilando, mas acende um sinal de alerta. Professor, muito obrigada mais uma vez pela entrevista aqui para o Terra do Mandu. Eu que agradeço, Nayara, sempre à disposição.